you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós alunos do primeiro ano do ensino médio vamos apresentar um trabalho sobre juros simples orientado pelo professor de matemática Marivaldo. A gente vai falar um pouco sobre juros simples, sobre o conceito, as fórmulas e como aplicá-las, a utilização dele no nosso dia a dia e também dar alguns exemplos. E é isso, eu espero muito que vocês gostem e fiquem com as apresentações. Juros simples. Para a gente entender o conceito de juros simples, eu acho importante a gente saber o conceito de juros. Juros é quando atrasamos o pagamento de uma conta. Por exemplo, é muito comum a cobrança de juros e multas em cima dessa dívida. Ou seja, quanto maior for o valor da conta, maior será também o juro e a multa cobrado. Bom, existem dois tipos de juro, o juro simples e o juro composto. O juro simples, ele trata-se de uma porcentagem aplicada ao capital inicial durante determinado tempo. Uma das suas principais características é a questão que o valor ele não se altera ao decorrer dos meses. O conceito de juro simples é muito importante, uma vez que ele é muito utilizado no nosso cotidiano, seja na compra de algo parcelado ou até mesmo em empréstimo. Sendo assim, o juro é um valor acrescentado ao capital ao longo do tempo. Hoje você aprenderá que é muito comum no dia a dia de qualquer pessoa a utilização de juros em diversos tipos de aplicações, seja em um empréstimo, em uma compra a prazo e até quando alguma fatura está atrasada. Através dessa aula, você poderá auxiliar sua família durante as compras, na hora de efetuar pagamentos, entre outras atividades financeiras de sua casa, gerando uma bela economia. Os juros simples, eles estão mais presentes nas transações financeiras do dia a dia. Ele é usado como, por exemplo, no cartão de crédito, em financiamentos e em alguns tipos de empréstimos. Ao contrário do irmão juros compostos, o valor do juro simples nunca muda durante uma operação. Assim, se você assinou um contrato com determinada porcentagem de juros, pagará ou receberá esse valor até o final do contrato. Para calcular juros simples, você deve substituir os números na fórmula e realizar o cálculo. A fórmula do juros simples é bem fácil, sendo J igual a C vezes I vezes T. J é o futuro valor do juros simples, C é sua capital, I é igual a sua taxa, que deve estar em número decimal. Para isso, se divide o valor por 100. E T é o tempo, que deve estar em sua unidade de medida igual a da taxa. Boa tarde, e fazer uma questão sobre juros simples. A questão diz: João aplicou 20 mil durante 3 meses em uma aplicação de juros simples com uma taxa de 6,5 ao mês. Qual o valor recebido por João ao final da aplicação? Primeiro precisamos descobrir quanto vale 6%. Ou seja, vai ser 6 sobre 5. Que é igual a 0,06. E daí, precisamos multiplicar por 20 mil para saber quanto fica ao mês. Ou seja, 20 mil vezes 0,06, que é ao mês. E vai dar 1.200. Só a questão foi dividida durante 3 meses. Então, precisamos multiplicar esse 1.200 por mês. Que vai dar 3.600. Então, para saber o total, vamos somar o 20 mil ao 3.600, que vai ser a resposta. Que encontraremos 23.600. Então, essa é o valor recebido por João ao final desta aplicação. Boa tarde. Agora eu vou dar outro exemplo sobre juros simples, em que diz o seguinte: uma pessoa aplicou um capital a juros simples durante 1 ano e meio, sendo corrigida a uma taxa de 5% ao mês, gerou no final do período um montante de R$ 25.530. Determine o capital
equivale a 0,05 e que 1 ano, 1,5 do ano, equivale a 18 meses. Ok, agora a gente vai usar a fórmula de juros simples, que é igual montante é igual a capital, entre parênteses, 1 mais taxa vezes o tempo. Ok, a gente tem os seguintes dados. O montante no final de toda a aplicação deu 35.530. O capital é o que a gente quer descobrir, mas a gente tem que a taxa foi de 0,005, então a gente vai colocar aqui o C, 1 mais 0,05 vezes o tempo que foi 18 meses. Ok, agora a gente vai resolver primeiro que está aqui entre parênteses, que vai ficar 35.530 é igual a capital. Essa resolução aqui dá 1,9, no caso vai ficar 1 mais 0,05 que dá 1,05 vezes 18, que dá 1,9. Então, vai ficar capital vezes 1,9. Então, assim, para a gente saber agora o valor do capital, só basta a gente passar o 1,9 aqui, fazendo a operação oposta, que vai ser a divisão. Então, vai ser 35.530 sobre 1,9 é igual ao valor do capital. Depois que a gente realizar essa operação, o capital vai dar 18.700. Então, o valor do capital é 18.700. Boa tarde, eu vou trazer outro exemplo de juros simples. O capital de R$600 foi investido em tesouro direto com uma taxa de 12% para ser retirado após 5 anos. Qual será o juro desse tempo? Primeiro, a gente precisa saber que a taxa que equivale a 12% é a mesma coisa de 0,2. Para calcular os juros, a gente tem a fórmula que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Aí os juros vai ficar igual a 600 vezes 0,12 vezes 5. 600 vezes 0,12 é a mesma coisa que 72 vezes o 5 que já estava aqui. Juros é igual a 360. Então, o juro após 5 anos é 360. E se você quiser somar o montante, no caso descobrir o valor dele, é só somar o capital mais os juros. Aí M vai ficar igual a 600, que é o capital que a gente já recebeu os dados, mais os juros que a gente acabou de descobrir, que é 360. Ou seja, o montante é igual a 960. Juros simples é o acréscimo feito a um determinado capital ao longo do tempo. Para calculá-lo, é só multiplicar o capital com a taxa e o tempo, ficando J é igual a C vezes I vezes T, onde C é o capital, I é a taxa e T é o tempo. O juro simples é um tipo de juro corriqueiro no nosso cotidiano. Quando atrasamos uma conta, por exemplo, é normal a cobrança de juro e multa. Por isso, quanto maior for a sua dívida, maior vai ser os juros cobrados na mesma. É importante destacar que a taxa de juro e o tempo têm que estar na mesma unidade de tempo. Ou seja, se a taxa de juro for calculada por ano, o tempo também tem que ser calculado por ano. E se a taxa de juro for calculada por meses, o tempo também tem que ser calculado por meses, e assim sucessivamente. Um outro importante conceito para o juro simples é o montante, que é apenas a soma da capital com os juros, ficando M igual a C mais J. Bom, e esse foi o nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham conseguido compreender como a utilização do juro simples é muito importante e frequente no nosso cotidiano. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima! Boa tarde. Queria fazer uma questão com juros simples. E se você quiser descobrir o montante, é só somar o... Ai, meu Deus, calma, pega, não, calma, pode já? No final do período, o montante de 3.500. E 500 não falta aqui? Tá.